Meus queridos, vamos louvar a Deus com um louvor. Glória a Deus da harpa cristã. Para nós ouvir, né, o irmão Jorge que vai nessa noite pregar para a glória do nome do Senhor Jesus, que vai ministrar a palavra. Pegue a sua harpa cristã. Aleluia. Espírito de Deus, vamos louvar a Deus com um louvor para a glória do nome do Senhor Jesus. 400, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 422, no céu não entra pecado. Aleluia. No céu não entra pecado, mas se lavado, redimido com o sangue do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito, o quê? A árvore da vida. Louvado seja Deus. Amém? A igreja todos louvando nessa noite. No céu não entra fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vão ter rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter e o meu eternal vestuário. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Aleluia! No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Rodeado. No céu o luto é banido. Enterros não há um sepulcro. Lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhado, no céu para sempre. Irei. Jesus. Aleluia. Adeus.
Aleluia! Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passando aqui, quero convidar o diácono Luiz Carlos para estar orando pelo irmão Jorge. Louvado seja Deus que vai ministrar a palavra às nossas vidas nessa noite. Quero pedir aos irmãos, não converse, glória a Deus, louvado seja Deus, né? No momento da palavra, mas fique ligado para a glória do nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, só da amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria estar juntos, irmãos, na casa do Senhor, aleluia. Estende suas mãos em direção ao servo do Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, meu Deus, nessa noite, Pai, pedimos a Tua graça. Pedimos, meu Pai, Teu Espírito Santo, vem se fazer presente nesta noite, Pai. Meu Deus, a presença do Teu servo, Pai, que nessa noite vai ministrar, meu Deus, esta palavra, Senhor. Meu Deus, que eu abrir ou fechar da boca dele, meu Pai, que não seja ele que venha falar, mas que seja Teu Espírito Santo. Meu Deus, que nessa noite, Pai, que não seja aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas que seja, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor queira falar, Senhor. Então eu te peço, Pai, nessa noite, Pai, coloca os teus anjos ao redor do teu filho, Senhor. Meu Deus, nessa noite, convida o Espírito Santo, vem se fazer presente nessa noite, Pai. Eu te peço, Pai, nessa noite, Pai. Nessa noite, coloca os teus anjos neste lugar. Nessa noite, Senhor, usa o teu filho, Pai, nessa terra, meu Pai. Meu Deus, que ele venha, Senhor, desaparecer. Mas que o Senhor venha aparecer, meu Pai, aparecer sobre o teu filho, Pai, que teu Espírito Santo, Pai, sobre o teu filho nessa noite que vai ministrar essa palavra. Deus, o abençoe o teu servo. Deus, toma ele em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Motivo de alegria de estar novamente aqui na casa do irmão Antônio, da irmã Francisca, né? Está se alegrando junto com os irmãos, né? Adorando a Deus, exaltando o santo nome do Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele salva, que Ele liberta, e dizer que mais uma vez Ele já está aqui, né? Aleluia. É motivo de alegria de estar novamente com essa oportunidade de encarar mais essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para a igreja, para os irmãos, né? Trazer um pouco do que a gente estuda, do que a gente tenta aprender com o Senhor, né? Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos estão felizes, estão alegres? Aleluia. Glórias a Deus. Feriado, mas creio que os irmãos aqui do interior trabalham até no feriado, né? Aleluia. Motivo de alegria, né, irmãos? Glórias a Deus. Gostaria só de trazer um breve aprendizado que eu tive no dia de hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos sabem, glórias a Deus, quem foi o maior inimigo de Davi? Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, o maior inimigo de Davi não foi o leão, não foi o urso e nem Golias. Aleluia. Glórias a Deus. O maior inimigo de Davi, irmãos, foi o lobo. Aleluia. Mas como assim, irmãos? O lobo. Glórias a Deus. Irmãos, naquela época, as tribos de Israel eram divididas e cada um carregava um nome e uma bandeira. Aleluia. E Saul perseguiu Davi por muitos anos. Aleluia. Saul tentou por 21 vezes matar Davi. Glórias a Deus. E Saul, ele era da tribo de Benjamim. Aleluia. A qual na bandeira de Benjamim, irmãos, tinha um lobo desenhado, representando que os benjamitas seriam como lobo que estraçalhavam as suas presas, dito por Jacó quando ele gloriosamente nomeou, né, os benjamitas.
Aleluia. Glórias a Deus. E como um lobo, Saul caçou Davi por inumerosos anos. E por várias vezes ele tentou, como um lobo, à espreita, às escondidas, matar Davi. Glórias a Deus. Mas, irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos que Davi, ele era da tribo de Judá. Aleluia. Glórias a Deus. E grandiosamente, Davi em sua bandeira, na bandeira de Judá, tinha um leão. Aleluia. Sabe por que o lobo não matou Davi? Aleluia. Porque Davi, ele tinha um leão que bramava. Ele tinha um leão que rugia contra os seus inimigos. Glórias a Deus. Ele tinha um leão que batalhava com ele todos os dias, que andava com ele todos os dias. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendi? Sabe qual foi o aprendizado que eu tive com esta pregação, irmãos? Glórias a Deus. É que o que está em mim é maior do que o que está no meu inimigo. Aleluia. Aquilo que está em você é maior que está naquele que te ataca. Aleluia. Os lobos podem serem muitos a te cercar. Aleluia. Mas um leão só basta para te guardar, para te vigiar, para cuidar de você. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, abra suas Bíblias. Glórias a Deus. No livro de Lucas, capítulo de número 5. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a palavra vai falar sobre a pesca maravilhosa. Aleluia. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Glórias a Deus. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos, eu acredito que já ouviram falar sobre essa pesca. Aleluia. Glórias a Deus. Sobre essa passagem. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, naquela época, a pesca, ela não era uma opção. A pesca, ela era o cargo-chefe de um trabalhador. Naquela época, eles não pescavam por esporte. Eles não pescavam para passar tempo. Eles pescavam por necessidade. Porque aquilo era o trabalho, era o ganha-pão deles. Aleluia. E eu não estou falando de um simples pescador. Eu estou falando de o pescador. Porque Pedro, ele era muito conhecido por ser pescador. Porque quando ele saía para o mar para pescar, ele sempre voltava com algo. Glórias a Deus. Mas naquele dia, naquela noite foi diferente.
Naquele dia eles passaram a noite toda e não conseguiram apanhar nada, não conseguiram pescar nada. Aleluia. Glórias a Deus. Então eles voltaram para a praia. Eles voltaram para o começo. Voltaram para a praia. Aleluia. A palavra de Deus, ela vem dizer que a multidão aperta Jesus. Aleluia. A palavra vem dizer que a multidão aperta Jesus e quando ele olha, ele está na praia de Genezaré e ele vê 2 barcos. Aleluia. E ele tem a oportunidade de se desvencilhar da multidão para ensinar a multidão, para pregar a multidão de uma forma que todos conseguissem o ouvir e entender. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, nós apertamos Jesus. Muitas das vezes nós indagamos tanto, questionamos tanto a Deus, que apertamos a Ele e não damos a Ele a oportunidade de falar. Muitas das vezes nós indagamos tanto a Ele com nossos problemas, com nossos anseios, com as nossas vontades. Aleluia. Enquanto Jesus diz, espera aí, deixa eu chegar primeiro aí no barco. Deixa eu entrar, deixa eu adentrar na tua casa primeiro. Deixa eu chegar primeiro, deixa eu subir no teu barco. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então Jesus ele chega e pede a Simão Pedro que deixe ele subir no barco para pregar para aquele povo. Aleluia. A palavra diz que os pescadores já estavam desanimados, lavando as redes, né? Já tinham parado a pesca. Já estavam parando, indo para casa, desistindo. Aleluia. Mas Jesus chegou para Pedro e disse, me empresta o teu barco. Aleluia. Só por um instante. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Me empresta o teu barco só por um instante. Aleluia. Eu quero falar com o povo através do teu barco. Glórias a Deus. Eu quero falar com o povo através de você, através da tua ferramenta. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Às vezes nós achamos que nós não somos capazes de que Deus nos use para falar com o povo. Aleluia. Glórias a Deus. Enquanto Deus ele está te pedindo permissão para entrar no teu barco, porque Ele quer falar com o povo através da tua ferramenta. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Saul era rei, não era rei? Aleluia. Saul tinha coroa, mas Deus não usava Saul pela coroa. Davi ele não tinha coroa. Aleluia. Davi ele não tinha nem muito bem as vestiduras que Saul tinha, mas Deus usava Davi. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo com isso também, irmãos? Que eu não preciso ter um cargo para que Deus me use. Sabe? O que eu aprendo com isso é que você não precisa ser um pregador para que Deus fale através da tua boca. Aleluia. É que eu não preciso ser regente do conjunto de Ciora para que eu possa orar e a minha oração dê resultado. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. O que te capacita no reino de Deus é a tua comunhão com Ele. Aleluia. Santo é o nome de Deus. E aqueles homens, irmãos, estavam querendo desistir, estavam parando, lavando as suas redes. E Jesus pede permissão para que ele possa entrar no seu barco e falar com o povo. Então Jesus ele prega à multidão. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. E quando Jesus ele acaba de pregar,
ele despede as multidões. Então ele vai tratar com o dono do barco. Ele vai prestar contas, né? Aleluia. E ele diz a Pedro: Pedro, agora tu afasta-se só mais um pouco. Mas só mais um pouco para o fundo. Glórias a Deus. Aleluia. E tu vai voltar a fazer o que tu fazia antes. E tu vai voltar a fazer o que tu passou a noite toda fazendo. Aleluia. Glórias a Deus. Então Pedro, ele se afasta um pouco, mas ele indaga a Deus, né? Primeiramente, ele diz que passou a noite toda tentando e não conseguiu apanhar nada. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim como esses pescadores. Estamos lavando as nossas redes. Estamos desistindo, estamos querendo parar, estamos desanimados. Aleluias. Glórias a Deus. Mas desistir, irmãos, não é uma opção, não é a solução. Nunca foi e nunca vai ser. Aleluia. A palavra diz que aqueles homens, eles se afastaram um pouco, fizeram o que Jesus mandou. E então conseguiram uma grande quantidade de peixes. Aleluia. Muitas das vezes nós indagamos a Deus, questionamos porque a gente faz tanto. Hoje já estou há 5 anos, há 6, 10, 30, 20 anos pelejando com o meu, da minha família, lançando a minha rede. Muitas das vezes a gente indaga a Deus porque já está há tanto tempo no Evangelho e nada acontece na minha vida. Aleluia. A minha vida não sai do canto, a minha vida ministerial não sai do canto, a minha vida financeira não sai do canto, o meu matrimônio não sai do canto, o meu casamento não restaura. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, mas eu gostaria de te esclarecer é que você está no Evangelho, mas você está servindo ao Pai. A palavra diz que Pedro serviu a Jesus com o seu barco. Aleluia. Então Pedro foi retribuído. Aleluia. Aleluias. Não adianta tu passar 10, 20, 30 anos e não estar servindo ao Senhor. Está querendo que Ele te abençoe e tu não dobra o teu joelho. Está querendo que Ele te honre e tu não honra a Ele. Aleluia. Está querendo que Ele faça por ti e tu nada faz por Ele. O reino do céu é uma via de mão dupla. Você dá primeiro para depois receber do Senhor. Você tem que dar para depois receber. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra diz que Pedro, ele doou o seu barco, o seu maior bem que ele tinha naquela época, o seu barco. Aleluia. E nós, muitas das vezes, nós não somos capazes de doar uma horinha do nosso tempo para o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia. Então aqueles homens apanharam aquela quantidade de peixe quando fizeram o que o Senhor mandou ele fazer. Quando foram na direção a qual o Senhor o ordenou, a qual o Senhor o mandou ir. Aleluia. Quando escutaram a voz de Deus, de Jesus, dizendo: vai um pouco mais para a frente, vai um pouco mais para o fundo, e lá chegando tu pode lançar as tuas redes. Aleluias. Glória a Deus. O que eu aprendo com isso é que quando Deus, Ele dá a direção,
a provisão é por conta dele. Aleluia. Mas quando você quer tomar a direção sozinha, você se responsabilize pela sua provisão. Muitas das vezes a gente quer tomar o lugar de Jesus no barco. Aleluia. Muitas das vezes a gente acha que sabe o melhor caminho. Aqueles pescadores talvez achavam que não ia conseguir nada, porque já sabiam, já eram acostumados a pescarem, já sabiam onde poderiam lançar as redes e trazer o peixe. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia foi diferente porque precisava que Jesus entrasse na situação. Glórias a Deus. Quem sabe a gente não esteja precisando que Jesus ele entre na situação. Quem sabe hoje a gente pare para pensar que tudo aquilo que não está dando certo na nossa vida é porque nós estamos servindo de maneira errada ao reino. É porque nós não estamos obedecendo da forma que tem que obedecer. É porque nós não estamos seguindo o caminho que Ele está nos mandando seguir. Aleluias. Glórias a Deus. Porque Deus só provém quando você o obedece. Deus ele só entra com a provisão se tu seguir o caminho dele. Aleluia. Glórias a Deus. O caminho vai ser difícil, vai ser difícil. Aleluia. Ele nunca disse que seria fácil. Aleluia. Aleluias. Eu não vou pregar dizer que não vai ter problema na tua vida, porque vai ter problemas. Glórias a Deus. Você sabe por que Deus ele levou o povo de Israel pelo caminho mais longo? Está na Bíblia. Porque pelo caminho mais próximo teria que passar pelos filisteus. E passando pelos filisteus haveria guerra e o povo voltaria. Então Deus ele não queria perder o povo e levou o povo pelo deserto. Ele não queria perder o povo e levou o povo pelo caminho mais longo. Aleluia. Para que o povo não quisesse voltar. Aleluia. Pergunta para esse teu irmão do lado aí, esse que tem mais de 10, de 20 anos de caminhada, se ele quer voltar lá para o deserto, lá para trás, lá para o Egito. Pergunta. Quer não. Porque se ele tivesse ido pelo caminho mais próximo, ele ia ver a guerra. Ele ia voltar para trás. Ele ia desistir. Ele iria voltar. Né? Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Então logo após eles terem feito essa grande pesca, aleluia, Pedro ele prostrou-se diante de Jesus e disse para Jesus: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Aleluia. Afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Ele não estava olhando para o pecado de Pedro, porque ele sabia que Pedro era um pecador. Ele já te conhece. Ele sabia que você iria pecar. Ele sabia que você era um pecador. E mesmo assim, meus irmãos, ele foi lá no mar de lama, onde eu e você habitava. E eu não sei como ele lançou aquela rede e nos tirou de lá. Porque eu não sou muito bom pescador não, mas quando a gente lança uma rede na água que traz peixe, eu acho que vem pesado. Imagina numa lama. Aleluia. Eu não sei como ele conseguiu, mas ele conseguiu nos arrastar de lá. Porque ele já sabia que nós éramos um pecador. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias.
No versículo 10 ele diz que Pedro, não se preocupe, que a partir de agora tu serás um pescador de homem. A partir de agora eu te convido a pescar homens. Eu te convido a me seguir. A palavra diz que Pedro larga tudo e o segue. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. A palavra diz que Pedro, ele larga tudo e segue a Jesus. Aleluia. Pedro se arrepende. O amor de Deus é maior do que o teu pecado. O teu arrependimento traz o teu perdão. Ele já sabia que tu ia pecar. Ele já sabia que tu era um pecador, mas ele não se importava. Ele não se importava. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Jesus, ele te chama para que você volte a pescar homens. Jesus, ele te chama para que você volte a fazer o que você fazia. Eu não sei o motivo por qual você parou de fazer isso. Eu não sei o motivo por qual você deixou de caminhar com Ele. Eu não sei o motivo a qual você deixou Deus sair do seu barco. Aleluia. Mas nesta noite Ele está te convidando, Ele está te pedindo. Me deixa entrar para que eu possa solucionar todos esses teus problemas que tu me impede. Me deixa entrar para que eu possa agir nessa área tua que tu não está conseguindo resolver. Jesus, ele é educado, meu irmão. Ele pede primeiro a permissão sua. Porque ele nos deu o livre arbítrio. Nós escolhemos para onde nós queremos ir, o que queremos fazer. Aleluia. E antes dele querer solucionar o teu problema, ele diz que me deixa só entrar no barco. Me deixa só eu navegar com você. Me deixa eu navegar com você que eu solucionarei aquilo que te aflige. Ah, foi uma decepção na igreja, foi uma decepção no meu ciclo de amizade. Foi uma decepção que eu tive no trabalho. Foi uma decepção familiar. Eu não sei o que te fez parar. Ou o que está te fazendo lavar as redes. Mas Deus, ele quer algo novo com você. Ele quer algo diferente, assim como ele quis com Pedro. Uma certa vez ele já sabia que Pedro iria pecar novamente. Aleluia. Pedro era um pecador, aceitou a Jesus e seguiu a Jesus. Pedro desviou do caminho, pecou novamente. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Eu não sei quem é. Nunca vi, nunca andei com ele. Uma certa vez, Jesus ressuscitado, Pedro estava pescando. E Pedro, quando viu Jesus, estava nu, sentiu vergonha. Se cobriu. E Jesus disse: Pedro, eu quero ter um particular contigo. Então Pedro, agora eu levo um sermão grande. Agora Jesus puxa minhas orelhas com vontade. Então Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ô Jesus, mas eu pequei contra ti. Não, Pedro, eu estou perguntando se tu me ama. Jesus, mas eu estou perguntando se tu me ama, Pedro. Amo, Senhor. Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E pela 3ª vez ele perguntou a Pedro: tu me amas? Eu te amo. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus, pelas mesmas 3 vezes, ele perdoou a Pedro.
Aleluia. Glórias a Deus. Naquele momento, Jesus ele estava limpando a consciência de Pedro. Aleluia. E Jesus disse: então Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Mas Pedro não era um pescador. Agora Pedro ele vai cuidar de ovelhas. Agora Pedro ele tem algo novo para fazer. Deus ele quer fazer algo novo na nossa vida. Deus ele quer fazer algo diferente. Ele está te chamando para algo novo. Aleluia, uma experiência nova. Algo que você nunca viveu. Aleluia. Glórias a Deus. Algo diferente daquilo que tu vivia. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Eu estou fazendo algo diferente do que eu fazia antes. Aleluia. Eu estou fazendo algo diferente do que eu fazia antes. Glórias a Deus. Eu sou grato a Deus pelas misericórdias dele, porque se não fosse ele, eu hoje aqui eu não estaria. Aleluias. Era porque ele já tinha me chamado e me escolhido e disse que tinha algo diferente para fazer comigo. Aleluia. Por volta dos meus 13 anos de idade, meu irmão, eu fui internado com uma apendicite estrangulada. Aleluia. À beira da morte. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu fui às pressas para o hospital à mesa de cirurgia. Então eu recebi a minha alta e se já não bastasse, a minha barriga eu andava encurvado. Como se eu tivesse uns 90 anos de idade. Que quando a gente envelhece, a gente não cresce, a gente diminui, né? Eu andava encurvado. Na minha barriga só tinha pus. Eu fui levado novamente à mesa de cirurgia. E foi retirado da minha barriga quase 1 litro de pus. Aleluia. Se não fosse as misericórdias do Senhor, o inimigo já teria me tragado. Aleluia. Uma certa vez eu estava trabalhando de motoboy, de entregador. Eu fui fazer uma entrega em um determinado bairro, começo da pandemia. Pela glória e graça do Senhor, eu não estava usando máscara. Porque talvez se eu tivesse, eu não estaria aqui, fazendo esse algo diferente na minha vida. Eu fui fechado por um carro. E quando eu passei do lado, tinha uma certa quantidade de pessoas armadas dentro. Eu passei tão devagar a ponto de escutar o que eles falavam dentro. Que eles diziam: não é este. Não é este aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, a gente vai vivendo e vai aprendendo e entendendo o que Deus quer para a nossa vida. Se eu estou aqui de pé pela misericórdia do Senhor, é porque Ele quis fazer algo novo na minha vida. É porque Ele quis me transformar assim como Ele quer transformar a tua. É porque Ele me chamou de volta, assim como Ele te chama hoje, a fazer o que você fazia antes. Eu não sei o porquê você parou. É para ti. Eu não sei o porquê você parou. Deus está dizendo. Não sei o porquê você tirou Deus de dentro do seu barco. Aleluia. Deus ele quer fazer algo novo na tua vida. Deus ele quer fazer algo novo na nossa vida, algo diferente, algo sobrenatural. Glórias a Deus. Eu não imaginava que eu iria estar pregando a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.
Hoje eu tenho 31 anos de idade. Até os 30 anos de idade eu nunca tinha pegado essa ferramenta. Eu nunca tinha pegado num microfone. Nas apresentações da escola eu ficava atrás. Sempre gostei de estudar, mas nunca fui bom em falar, em me expressar. Mas aquele que te chama te capacita. Mas aquele que te levanta te capacita. Aleluia. Mas aquele que te bota no caminho, ele te traz, aleluia, a capacitação. Ele te traz aquilo que tu não consegue, ele vai te dar. Aquilo que você não tem, ele entra e te dá. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. O que me chama mais a atenção na passagem de filho pródigo é que ele diz assim: já não sou mais digno de ser chamado de filho. Me trata agora como um dos teus trabalhadores. Aleluia. Aí eu me pergunto, por quê? Por que você não é mais digno de ser chamado de filho? Aleluia. Glórias a Deus. Qual foi o tamanho da tua transgressão para isso? O que chama a atenção aqui, o pai nem liga para o pecado do filho. Olha, o pai nem liga para o pecado dele. O que chama a atenção é que a palavra diz que o pai corre de encontro ao filho. Ele abraça, ele beija. Ele manda colocar um anel no dedo. Ele manda trazer a sandália para o filho. E manda vestir ele com a melhor roupa. Aleluia. O que chama a atenção é que o pai, ele não se preocupou com o tamanho do seu pecado. O que o comoveu foi o tamanho do teu perdão. Perdão, irmãos, foi o tamanho do teu arrependimento para que gerasse o perdão. Sabe, quando ele diz: eu não sou mais digno de ser chamado de filho, ele está demonstrando o tamanho do seu arrependimento por as suas decisões erradas, pelas suas tomadas de atitudes equivocadas. Por aquela vez em que o seu pai mandou você ir pela direita e você foi pela esquerda. Por aquela vez que o seu pai disse para ficar em casa e você saiu. No dia em que aquele jovem saiu, talvez ele achou que fosse independente, que ele conseguisse resolver tudo só. Porque agora ele entendeu que tinha direito a uma parte da herança, né? O que o seu pai tinha. Naquele momento ele estava entendendo que o recurso talvez nunca acabasse. Aleluia. Aquilo que está lá no mundo uma hora acaba. O que está aqui com o Senhor, essa graça, essa felicidade de ler a palavra, de buscar o Senhor, de louvar a Deus, isso ninguém tira. Aleluias. Glórias a Deus. Aquele jovem se arrepende e volta para a casa do pai, de onde ele nunca teria que ter saído. Aleluias. Eu confesso que eu ia pregar de outra maneira, mas não é eu. Não é eu que mando mais em mim. Eu confesso que a mensagem seria diferente, mas não é da minha forma mais. Glórias a Deus. Não é mais do meu jeito. Agora é do jeito do Senhor.
Agora é do jeito que o Espírito Santo nos reger. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus? Está frio, mas dá um glória a Deus que esquenta. Aleluias. Aleluias. Você está entendendo a palavra? Aleluias. Santo é o nome do Senhor da glória. Deus está dizendo àqueles homens que não é hora de lavarem as redes. Aleluias. Que não é hora de lavar a rede. Que agora já não é a hora de parar. Deus está dizendo àqueles homens que agora vocês têm um capitão no barco de vocês. Aleluia. Agora vocês têm um comandante. Aleluia. O exército tem um comandante, né? Aleluia. Nós temos um comandante. Nós somos os soldados agora. Aleluia. Agora Deus é o comandante daquele barco. Deus está dizendo àqueles homens: não é hora de lavarem as suas redes, de pararem o que estavam fazendo. Aleluia. Não importa o quanto tempo você fez e não deu certo. O que importa é que a partir de agora eu vou entrar no teu barco e as coisas vão mudar. O que importa é que agora eu vou entrar na direção e tudo vai ter um controle certo. Tudo vai ter um rumo certo. O que importa é que agora a provisão vai vir porque eu estou te mandando. Agora quem está dirigindo sou eu. Aleluia. Agora pare de querer dirigir. Aleluias. Glórias a Deus. Para de dirigir que agora quem dirige sou eu. Quem diz para onde tu vai agora sou eu. Quem diz onde tu tem que lançar as redes agora sou eu. Talvez você só esteja na companhia errada. A palavra diz que eles andavam com Tiago. Agora fugiu a memória quem era o outro. Mas eram os filhos de Zebedeu. Era Tiago e João. Aleluia. E Simão, que logo após virou Pedro. Simão Pedro. Aleluia. Mas não tinha Jesus no barco ainda. Está entendendo o mistério? Eles andavam com 2 amigos, mas não tinha Jesus ainda no barco. As coisas mudaram quando ele passou a andar com Jesus. Aleluia. As coisas mudaram quando ele passou a andar com Jesus. Aleluia. Aquele Pedro que não tinha temperança passou a ter. Aleluia. Aquele Pedro que era difícil liberar o perdão, passou a liberar perdão. Aquelas práticas que Pedro praticava lá atrás, ele já não praticava mais. Porque Jesus encontrou Pedro. Jesus teve um encontro com Pedro. E naquela noite Jesus havia escondido todos os peixes do mar. Porque Pedro varreu o mar com seus amigos e nada encontrou. Então Pedro, ele recomeça. Quando você sai para pescar, da onde você começa? Aleluia. Quando você começa a pescar, você já começa lá do meio do mar. Aqui na nossa terra é no açude, né? No rio. Já é lá no meio não, né? É na bordazinha, na beira, na praia. Onde você começa é ali. Você entra na água por ali. A palavra diz que eles voltam para o começo, lá para a praia, com as redes vazias e o cansaço. Talvez o sono de passarem a noite acordados, tentando e nada conseguiram. E eles voltam para o começo.
é um recomeço. Eles agora vão recomeçar a pesca, mas agora de uma forma diferente. Eles vão recomeçar a fazer o que faziam antes, mas agora com um direcionamento diferente. Com um direcionamento diferencial que fez a diferença para que eles conseguissem o objetivo. Eles voltaram para o começo. Não é vergonha nenhuma você voltar ao começo. Eu aprendi com o pastor. Não é vergonha você recomeçar. Aleluia. Uma certa vez, irmãos, eu andava com a minha vida muito atribulada. Aí o meu pastor disse assim: meu filho, qualquer coisa que você for fazer, você me pergunte, que eu tenho certeza que agora vai para frente. E aí assim eu fiz. E aconteceu como ele falou. Que as coisas se normalizaram e começaram a funcionar como tem que funcionar. Talvez eu era como uma criança aprendendo a andar e precisava de uma ajuda para que não viesse a cair. Hoje em dia é poucas coisas que eu pergunto ao meu pastor, porque eu acho que eu já consegui caminhar. Eu tenho que dizer acho porque eu não sei. Porque o dia de amanhã só pertence ao Senhor. Mas eu não tenho 10, nem 20, nem 30 anos de crente não, de evangélico não. Mas a quantidade de ano que eu tenho já me faz saber o suficiente e entender que eu não preciso voltar lá para o Egito. Eu já entendo que lá atrás eu não posso mais voltar para lá. Glórias a Deus. Eu queria saber o que faz a gente pensar que retroceder nos faz avançar. Aleluia. Retroceder é andar para trás, é ir para trás. Como é que eu vou para trás? Como é que eu avanço indo para trás? Você tem que caminhar para frente. Você tem que dar um próximo passo. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor da glória. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Aqueles homens passaram a andar com Jesus, então tiveram êxito no que estavam fazendo. Quem sabe você só não tenha êxito naquilo que você faz, porque você talvez esteja caminhando com a pessoa errada. Porque talvez você esteja caminhando o caminho errado. Talvez você esteja escutando pessoas erradas. Aleluia. Talvez você esteja escutando o Sambalate, Tobias murmurando no seu ouvido, te pedindo para parar a tua obra, te pedindo para desistir do teu caminhar. Aleluia. Glórias a Deus. É hora de nós pararmos de apertar Jesus. Aleluia. É hora de nós pararmos de apertar a Ele e deixar Ele falar. E deixar Ele entrar na situação, deixar Ele fazer o que Ele sabe fazer de melhor. Glórias a Deus.
O problema é que nós queremos ser o capitão do nosso barco. O problema é esse. Deus, ele é o capitão, mas a gente não o permite que ele dirija. A gente quer ser o capitão. Não, no meu barco quem dirige sou eu. Quem navega com o meu barco é só eu. Tem negócio de Jesus dirigir meu barco, não. Ele não sabe que ali tem um lajeiro ali, debaixo daquela água ali tem um lajeiro, ele vai se tacar por cima. Quem dirige é eu. Meu barco quem dirige é eu. Aleluia. Ei, mas quando a tempestade assolar o teu barco, e quando o vento balançar ele assim, ó, de um lado para o outro, aleluia, e quando a água começar a entrar, hã? Glórias a Deus. E não é você que dirige o barco, porque agora tu grita por Jesus, porque agora tu grita por socorro. Se tu sabe a direção, então a responsabilidade da provisão é sua. Porque aquele que é o capitão do meu e do teu barco pede para dirigi-lo e nós não o deixamos. Aleluia. Ele dorme na popa do nosso barco, porque ele sabe que não precisa estar acordado para estar no controle. Ele sabe que ele não precisa estar de pé toda hora para estar no controle do meu e do teu barco. Porque na hora que ele disser ao vento para se acalmar, ele se acalma. Porque na hora que ele abrir a boca, as coisas vão ser diferentes. Porque na hora que ele abrir a boca, as coisas vão mudar. Porque na hora que ele entrar na situação, ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença. Ele quer entrar no nosso barco, ele quer navegar conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, vamos só ouvir um louvor para a gente encerrar. Deus me deu um louvor aqui. Bota aqui, pastor, por favor. Aleluia. Você pode adorar a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé para exaltar o Senhor. Irmãos, tem coisas que a gente só faz de pé. Tem coisas que a gente faz sentado, mas tem coisas que a gente só faz de pé. Só dá certo se for de pé. Aleluia. E esse louvor para adorar e exaltar o Senhor só dá certo se for de pé. Glória. Não, pastor, aqui não tem não. Tem. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória seja dado a ti, ó Pai. Ele é fiel. Aleluia. Sim. Glórias a Deus. Só o louvor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus para a gente estar entregando o pastor o restante do trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Medite na letra do louvor, irmãos. Se você conhece, louve. Se você não conhece, medite. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. Aleluia. Amanhã parece incerto.
Certo. Aleluia. Oh, glória. Deu errado. Você sabia onde o peixe estava? Oh, glória. Nada conseguiu pegar. Desanima não. Aleluia. Glórias a Deus. Quem é que prega lá? Quem é que vai pregar? Oh, glória. Ele quer te usar. Ele quer ter o barco emprestado, irmãos. Ele quer usar a tua ferramenta, a tua boca. Ele quer que tu dê glórias a Ele. Ele quer que tu exalte o nome dEle. Aleluia. Ele quer que você volte a fazer o que você fazia. Se você só sabia adorar, pois adore, volte a adorar. Aleluias. Se prepara, irmãos, que está chegando, vai chegar. Será possível que você vai passar o resto da vida nessa prova? Mas será possível que você não vai entender que quem tem que dirigir o teu barco é Jesus? Que quem tem que dirigir e remir você é Jesus? Que quem tem que te dar a direção é Jesus? Oh, suide canta. Eu posso sentir Deus neste lugar. Suide canta. Haramancho suide. Ipanaga suide canta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É, Pai. Precisa não, não precisa não. Ei, não precisa tu mudar de ministério não. Oh, não precisa tu mudar de ministério não. Aleluias. Glórias a Deus. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto, meu irmão, ele vai com você. Aleluias. No culto você vai chegar. Aleluia, Deus. Você vai voltar. Você vai voltar. Você vai voltar ao mesmo lugar, meu irmão. Não vai precisar não você mudar de cidade. Não vai precisar você mudar de cidade para não ver a cara daquela irmã não, que você vai perdoá-la. Você vai perdoá-lo. Aleluias. Glórias a Deus. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Oh, glória. Depois do culto. Exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto. Oh, aleluia. Você sabe o hino? Oh, glória. Lutando, lutando. Oh, glória. Tá sentindo, irmãos? Eu tô sentindo Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, suide canta. Alamancha suide. Ipanaga suide canta. Oh, aleluia. Aleluia. Suide canta. Alamancha suide canta. Ipanaga suide. Exatamente pro mesmo lugar. Jesus. Oh, glórias.
Jesus vai surpreender crente nesta terra. Você crê, irmão? Você crê? Glórias a Deus, Deus está aqui. Oh, glórias. Santo é o nome do Senhor, meu Deus. Depois deste culto, Ele vai fazer algo diferente na tua vida. Ele vai te surpreender. Glórias a Deus. Aleluias. Amém. Você está desviado, meu irmão? Não. Só parou a fé. Diminuiu. Ele não quer tu assim, não. Ele quer que tu volte a fazer o que tu fazia antes. Viu? Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer que você permita que Ele tome a direção. Eu não sei o que é que você passa, mas Deus, Ele me diz que tem tentado tomar a direção que tu não solta. Mas Ele quer te dirigir. Aleluia. Aqui, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que maravilha, né, irmão? Louvado seja Deus. Glória a Deus, uma palavra. Glória a Deus, dos altos céus mesmos, as nossas vidas aqui nesta noite. É uma palavra, louvado seja Deus, que veio dos altos céus, que o Espírito de Deus, louvado seja Deus, ministrou as nossas vidas nesta noite, né? Glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus continue, né, abençoando, dando a inspiração dos altos céus, né? Glória a Jesus. Irmão Jorge, continuando, ministrando a palavra para a glória do nome de Jesus, né? E eu meditando nessa palavra, meus irmãos, né? A palavra abençoada, glória a Jesus, que antes dos discípulos voltar, eles pararam para ouvir Jesus. E tem uma palavra hoje para a sua vida. Não faça nada se primeiro você não ouvir Jesus. Glória a Deus. Porque a palavra diz que eles voltaram o alto mar, da onde tinha passado a noite toda. Glória a Jesus. O que? Pescando. Mas que ele volta. Glória a Jesus. Onde volta? Quando eles voltam, eles ouvem Jesus. E quando ele ouve Jesus, ele é ordenado a voltar novamente. Eu quero dizer essa palavra hoje, a sua vida e a minha vida. Não faça e não execute nada sem primeiro nós não ouvir Jesus. A Bíblia diz que quando eles ouviram Jesus e voltaram, glória a Deus, eles voltaram completamente diferente. Porque eles tinham passado todo dia pescando. E eles voltaram lá para aquele mesmo lugar lá. Mas quando voltaram, glória a Jesus, eles voltaram, louvado seja, surpreendidos, né? Uma palavra certa é dizer, se surpreenderam, porque eles não estão voltando como passaram a noite toda. Eles poderiam muito bem ter replicado, né? Mas Senhor, nós passamos todinha, nós estamos aqui cansados, nós estamos com frio. Mas o que chama a atenção aqui é sobre a tua palavra. Em outras palavras, ele estava dizendo, o Senhor ministrou o nosso coração, a nossa alma. O Senhor nos direcionou, louvado seja Deus. E nós vamos sair daqui cheio e tomado pela tua direção, pelo teu Espírito. Louvado seja Deus. Nós vamos voltar, nós estamos cansados, nós estamos fatigados, louvado seja, mas nós vamos voltar pela tua palavra, pela tua direção do teu Espírito, pela tua graça. Eu vou voltar, louvado seja Deus. Porque o Senhor ministrou meu coração, eu vi tu falar comigo, eu vou voltar, louvado seja Deus. Olha só a diferença quando o crente ele ouve a Cristo. Quando ele ouve, louvado seja, eu volto. Mas ele vai voltar aqui empoderado ali do temor, conduzido, direcionado.
que o Jorge ministrou aqui nessa noite. Louvado seja Deus, Espírito Santo, Deus inspiração para ele pregar. Eu quero dizer, abraça a palavra aqui nesta noite. Aleluia, não faça nada se primeiro o Espírito de Deus não falar com você. Amém? Vamos orar nesta noite agradecendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar uma palavra riquíssima nas nossas vidas. Eterno Deus e amado Pai, Deus altíssimo, Deus querido, Pai celestial, Criador do céu e da terra. Deus, a tua palavra diz, Pai Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E estamos aqui, meu Pai amado, nessa noite podemos, ó Deus, dizer, com combustível, Deus dos altos do céu, para o Senhor nos agraciar, Deus, com a tua graça. Agora, meu Pai amado, retornando, Deus, os nossos lares, te pedi, meu Pai, nos leva, Deus, com segurança, nos concede uma noite, Senhor Deus, abençoada, Deus, na tua presença. Nos cobre, Deus, com o teu sangue, meu Pai amado. Deus, nos dá, Pai, cada dia do teu Espírito Santo, para nos guiar, para nos direcionar, para ser conosco, meu Pai amado, a cada dia, para a glória, Pai, do teu santo nome. Ó Deus, toma, Deus, em tuas mãos, a vida, Pai, cada um que está aqui, Deus, nesta noite. Deus, abençoa-nos poderosamente, meu Pai amado. Eu te pedi, meu Pai, dos altos céus, a tua graça, as tuas misericórdias, que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Levante a mão direita para o alto, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a amada igreja. Nos diz amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.